vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Quem é este? Quem é este? Como se perguntam muitas vezes, quem é esta pessoa? Perguntavam os moradores de Jerusalém. Nós estamos vivendo um momento de início de ano litúrgico. Hoje, primeiro domingo de Advento, começou o novo ano da igreja. Então, daqui a um mês e alguns dias começa o ano civil, o ano novo. Mas a igreja, para quem acha que a igreja está atrasada, a igreja está sempre à frente. O ano novo é agora. E nós estamos lembrando então a entrada de Jesus em Jerusalém. Neste dia que ele entrou, 5 dias após, ele foi preso e foi morto. Então nós temos aqui o momento em que Jesus entra em Jerusalém, cumprindo uma profecia lá do Antigo Testamento, que o rei iria entrar num jumentinho. Ele entra, as pessoas entram com ele, e as pessoas então perguntam, quem é este? Mas os seguidores de Jesus dizem, este é o Filho de Deus. E eles gritam, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele é Jesus. Quem eram aqueles seguidores de Jesus naquele momento? São pessoas que conviveram com o seu ministério, viram, acreditaram, viram milagres, estavam com o coração fervoroso para testemunhar, este é o Filho de Deus. É a primeira multidão, era uma multidão maravilhosa de estar junto. Então Jesus tinha os seus seguidores, os seguidores pessoais e os seguidores que seguiam mais de longe. Ele já tinha os seus 12 discípulos, mas todos eles tinham uma pequena dúvida de quando Jesus iria se armar, quando ele iria armar os discípulos, quando ele iria armar os seguidores para a batalha contra os romanos que dominavam a Judéia naquele tempo. Os discípulos tinham uma dúvida, mas ele é para ser o rei dos judeus, quando é que ele vai se coroar? Eles tinham uma pequena dúvida, mas viam ele como o Filho de Deus. Essa é a primeira multidão, ela testemunhava. Muito bem, Jesus naquela semana, a gente sabe que ele aprontou algumas coisas lá por Jerusalém. Era aquela festividade onde eles lembravam a saída do Egito, lembram das 10 pragas? A 10ª praga era então a morte dos primogênitos de todo o Egito, e então Deus diz, olha, matem um cordeiro, passe o sangue nas portas, façam um jantar maravilhoso, não quebrem nenhum osso dele, façam pães para levar no deserto, ponham a melhor roupa, porque esta noite vocês vão ser libertados. E tem um detalhe, todo ano vocês devem lembrar esse momento com muito agradecimento. E era o que as pessoas estavam fazendo lá em Jerusalém. Vinha gente de toda parte do mundo, vamos dizer, do mundo de então. Estava tudo cheio, e os romanos tinham medo de uma insurreição, e eles viam então naquele Jesus alguém que atraía muita gente sobre si. Vocês lembram que a religião da época era a religião dos holocaustos, a religião dos sacrifícios. Tinham criadores de bois, tinham criadores de cabras, tinham criadores de pombas, que todo ano você ia apresentar o seu sacrifício no templo. E isso era um negócio milionário, a igreja era algo muito vantajoso para os sacerdotes da época. E daí este Jesus vem aí dizendo ser o Filho de Deus, pregando exatamente o contrário. Temos que achar uma maneira de pegá-lo em alguma heresia, prendê-lo e consumir com ele.
E Jesus, durante aquela semana, ele entra lá no templo, lá fora, tinha os cambistas, trocavam moedas. No templo você tinha que pagar na moeda local de César. Quem via da Pérsia, da Meda, do Egito, trazia outra oferta, precisa passar na casa de câmbio. E quem eram os donos das casas de câmbio? Os sacerdotes. Eles levavam vantagem em tudo, na venda dos animais, no sacrifício. Você não podia trazer o teu animal, tinha que ser comprado ali, no templo. Parece os parques aqui que a gente vai, né? Nos parques aquáticos, você não pode entrar com bebida, você tem que consumir lá. Não é problema, né? Porque 2, 3, 4, 5 refrigerantes não é problema. Mas o preço não é superfaturado. Mas ali o preço era superfaturado. E daí vem Jesus dizendo que tudo isso é inútil, que esse templo vai ser destruído, que em 3 dias vai ser construído um novo templo. Quem é este Jesus? E aconteceu que a segunda multidão, a primeira multidão dizia: este é o Filho de Deus, e eles cantavam Hosana, né? Glória a Deus nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor, e batiam palmas e festejavam e estavam muito alegres. Mas Jesus foi preso. Ele foi preso na quinta noite, teve seus julgamentos apressados. Na quinta-feira à noite ainda, ele esteve na frente de Caifás, ele esteve na frente do sumo sacerdote, ele foi levado na frente de Herodes, que era o grande governador romano, e ele foi então, na sexta de manhã, levado à frente de Pilatos. E Pilatos o coloca na frente de uma grande multidão, ele e um bandido chamado Barrabás. Era tradição, sempre numa festa de Páscoa, dar um indulto a algum preso, ou seja, libertar algum preso. Parece o nosso país, né? A saidinha do Dia dos Pais, a saidinha de Natal, mesmo que tu matou os pais, mas tu pode sair no Dia dos Pais. Então, gente, olhem bem, aqui nós temos um momento crucial. Pilatos está na frente de uma multidão e ele pergunta: quem eu devo soltar, dar liberdade? E o povo gritou: Barrabás, Barrabás. E a Jesus, que multidão era essa? Ela gritou: crucifica, crucifica. Um homem inocente, um homem que nada fez, mas ele se declarava o rei dos judeus. Para os sacerdotes judeus isso era blasfêmia. Só o Senhor é rei, só o Senhor é Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o único Senhor. E ali estava um homem, um judeu, querendo dizer que ele era filho de Deus, que ele era a divindade. Blasfêmia, e blasfêmia é punida com morte. O Pilatos não era judeu. O Pilatos, ele não queria matar Jesus. Ele diz: olha, vou lavar as minhas mãos, é vocês que estão escolhendo. Mas quem era aquela multidão que gritou: crucifica, crucifica? Eram aqueles oportunistas, aqueles que levavam vantagem no templo, eram aqueles que tiravam o seu sustento e muito mais da venda de animais para o sacrifício, da troca de moedas, os cambistas, os aproveitadores. Os historiadores dizem que mais de 200.000 pessoas naquele tempo viviam da religião, da extorsão que a religião fazia. E isso aconteceu de manhã. Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou com uma multidão espetacular que o apoiava e o amava. Mas aonde estava esta multidão na sexta-feira de manhã? Essa multidão se absteve. Essa multidão não foi para lá para votar. Se ela estivesse lá e dissesse: não, liberta esse e prende aquele novamente. Mas aonde estavam? Não estavam lá. Aí vem a grande pergunta:
qual multidão nós fazemos parte? Aquela que louva, canta, testemunha, mas às vezes tem seus momentos de fraqueza e não comparece? Ou aquela que se aproveita, aquela que não crê, aquela que blasfema, aquela que quer matar o Salvador? Às vezes nós não sabemos bem que multidão nós estamos, mas por que o Evangelho está aqui? Para nós sermos repreendidos, para nós sermos ensinados, para nós sermos aqui alimentados com esse doce da salvação. Então o próprio Jesus, ele já disse: quem não é por mim é contra mim. Ou nós estamos lá para testemunhar, para enaltecer o nosso Salvador, ou nós vamos nos abster e Jesus será condenado. E Jesus é condenado muitas vezes por nós mesmos, quando a gente não comparece, quando a gente não prestigia, quando a gente não se interessa. É isso que nós confessamos no início do nosso culto. Perdoa as vezes que nós não comparecemos, que nós nos abstemos, que nós não estudamos. Mas o bom é que Ele perdoa. Ainda bem que Ele perdoa. Você e eu, a gente escorrega sim. Então, qual a multidão que nós fazemos parte? Estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus, ouvindo o Evangelho da graça de Deus, ou a pessoa se arrepende e se integra com a primeira multidão, ou ela considera Jesus como um intruso na sua vida e o despreza. É a segunda multidão. Meio termo não tem. Tem pessoas que acham que tem meio termo. Não tem. Então nós conhecemos Jesus Cristo no Evangelho e hoje talvez esteja claro para nós, mas não podemos alimentar falsas esperanças a respeito de Jesus, como a primeira multidão, que ainda tinha noções erradas a respeito de Cristo. Eles talvez ainda achavam que Jesus era o cara que ia se declarar rei, iria armar o povo e iria pôr os romanos a correr. Não era esse tipo de reinado que Deus estava falando. Então, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Nós cremos hoje, nós sabemos a história está contada aqui. Nós sabemos que tipo de rei Ele é. Muitas daquelas pessoas não viram depois a glorificação do Filho de Deus, não viram a sua ascensão, não viram as próximas festas que acontecerão na igreja. O nascimento de Jesus nós vamos crer e ver escrito. Nós vamos depois ver o momento da sua subida ao céu, a sua ascensão. Nós vamos depois ver a descida do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. Nós temos a palavra como ninguém a teve. Então a aceitação e a vivência da fé em Jesus sempre é algo que nos faz cantar, que nos faz alegrar, que nos faz celebrar, que nos faz ter esperança. Mas a rejeição da graça de Deus pode acontecer de maneira muitas vezes velada. Pode ser por meio da indiferença para com o Evangelho, para com o trabalho da igreja. Aquilo não me toca, se eu tiver tempo eu vou. Deixo a igreja para um último plano. Se eu não tenho nada marcado na minha agenda, então eu vou na igreja. Olha, a gente faz parte, gente, da segunda multidão. Cuidado. Então sejamos sempre integrantes da primeira, sejamos sempre fiéis, alegres, felizes por causa da rica graça que Deus derrama sobre nós, que o Filho de Deus derramou sobre nós, porque Ele estava indo neste momento, Ele estava entrando em Jerusalém, como eu disse, 5 dias faltava para a sua morte, e isso aconteceu. Lembram que Jesus sabia disso, tanto que Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Seu suor em sangue era a certeza de que o Filho de Deus entregaria a sua vida. Mas Ele, vitorioso, saiu da sepultura para vencer por nós o pecado, o diabo e a morte, nos preparando um lugar na vida eterna. E Ele vai dizer para nós: vinde, abençoados de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Oh dia maravilhoso,
o dia espetacular. Quem lembra, essa semana, na quinta-feira, nossos estudos online, Apocalipse é revelação. Quem participou lá viu que nós falamos que Apocalipse significa revelação. Apocalipse não significa uma palavra feia ou que deve causar em nós medo. Quando você vai num chá de revelação de bebê, estão vendo que pegou a moda agora. Muitas vezes preparam um balão lá com um pó azul ou rosa, e lá por umas tantas furam o balão para ver quem acertou, se era menino ou menino. Chá revelação. A gente está indo lá para um chá do Apocalipse. Vai ser revelado para nós uma notícia maravilhosa. E é isso que o Apocalipse traz para nós, a revelação de uma notícia maravilhosa para nós cristãos. Acessem lá, quinta-feira, a partir das 7h20, lá no seu celular, e olhem a maravilha que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Abençoado tempo de advento para vocês. Aleluia, Cristo vive. Amém.